Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. E nessa tarde eu agora já convido todos vocês para que nós venhamos ler juntos o 23º livro da Bíblia Sagrada. O livro de Isaías, capítulo 28. E nessa tarde eu peço ao Senhor que repreenda. Nesse final de tarde que já está chegando a noite, eu peço ao Senhor nosso Deus, com todo o seu poder, com toda a sua autoridade, repreenda todo o espírito das trevas, toda a força do maligno. Eu peço ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo que desça, fique comigo, que repreenda todo o mal nessa tarde, nesse final de tarde, neste lugar. Vamos lá. Está escrito assim, no livro de Isaías, o 23º livro de Isaías, da Bíblia Sagrada, no livro de Isaías, capítulo 28, está escrito assim: Ai de Samaria, cidade orgulhosa e coroa dos bêbados de Israel. Ai dessa bela cidade que fica acima de terras boas. Os seus moradores estão embriagados e a beleza da cidade desaparece como uma flor que murcha. O Senhor vai enviar um homem forte e valente e ele virá como uma chuva de pedra, como uma tempestade destruidora, como violentas trombetas de água, ele arrasará tudo. O Rei da Justiça, aleluia, glória a Deus. Samaria, orgulho, cidade orgulhosa, repito, e coroa dos bêbados de Israel. Será pisada a bela cidade que fica acima de terras boas, cuja beleza desaparece como uma flor que murcha. Será como o primeiro figo maduro do verão. Logo que amadurece, alguém o apanha e come. Naquele dia o Senhor Todo-Poderoso será como uma bela coroa de flores para a gente do seu povo que fica com vida. Aos juízes ele dará o desejo de fazer justiça, e aos que defendem a cidade contra o inimigo ele dará coragem. Mas há outros que também andam tontos por terem bebido muito vinho, que não podem ficar de pé por causa das bebidas. São os sacerdotes e os profetas que vivem embriagados e tontos. Os profetas, quando recebem visões de Deus, estão todos bêbados. E os sacerdotes também, quando julgam os casos no tribunal, as suas mesas estão cobertas de vomitos. Não há um só lugar que esteja limpo. Eles falam mal de mim e perguntam a quem é que esse profeta está querendo ensinar. Aleluia. A todos vocês que em vez de obedecer, desobedecem. Aleluia. E o Senhor nosso Deus, o Pai, o Criador de todas as coisas, de tudo que há neste mundo, está levantando os pequenininhos para ensinar os grandes que se acham que sabem de tudo. Será que ele pensa que vai explicar a mensagem para nós? Será que como bebês desmamados há pouco tempo, ele está pensando que nós somos crianças? E quer nos ensinar o beabá. Se vocês não quiserem ouvir o que eu digo, então o Senhor falará com vocês por meio de estrangeiros que falam uma língua estranha. Há tempo eu disse a vocês, Deus lhes dará descanso, Ele lhes dará segurança. Aqui vocês estarão seguros. Mas vocês não quiseram ouvir, por isso o Senhor vai ensinar-lhes o beabá. Já que vocês acham que sabem de tudo, então o Senhor vai ensinar todos vocês que se acham que sabem todas as coisas, o beabá. Aleluia, glória a Deus. Como se vocês fossem crianças. Então vocês tentarão andar, mas cairão de costas. Serão feridos
cairão em armadilhas e serão presos. Autoridade de Jerusalém, homens orgulhosos que governam esse povo, escutem a mensagem de Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Vocês dizem, fizemos um acordo com a morte, já combinamos tudo com o mundo dos mortos. Portanto, quando vier a terrível desgraça, nós não sofreremos nada. Mas vocês estão confiando em mentiras e pensam que a desonestidade os protegerá. Por isso o Senhor Deus diz, estou colocando em Sião uma pedra preciosa que eu escolhi para ser a pedra principal do alicerce. Nela está escrito isto: quem tem fé não tem medo. Como prumo usarei a justiça, e a honestidade será a minha medida. Os abrigos em que vocês confiam não são seguros. Eles serão destruídos por chuvas de pedra. Serão arrasados por uma trombas de água. O acordo que vocês fizeram com a morte será anulado. O que vocês combinaram com o mundo dos mortos será desfeito, porque eu mando na morte e mando no mundo dos mortos. Quem são vocês? Quem vocês pensam que é? E quando chegar a terrível desgraça, ela os arrastará como se fosse uma enchente. E ninguém pode os socorrer, ninguém pode os ajudar. Todas as vezes que chegar, ela os arrastará. Chegará todos os dias de manhã e de noite. Cada mensagem de Deus trará um novo pavor. Vocês serão como o homem de quem fala aquele provérbio. A cama é tão curta que ele não pode se deitar. O cobertor é tão estreito que não dá para ele se cobrir. Pois o Senhor vai se levantar como se levantou no monte Perazim. Ele vai ficar irado como ficou no vale de Gibeão. Ele vai realizar o seu plano misterioso, vai fazer o seu trabalho estranho. Portanto, parem de zombar, senão as correntes que os prendem serão apertadas ainda mais. Pois ouvi o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ordena a destruição do país inteiro. Escutem o que vou dizer, deem atenção à minha mensagem. Um homem que está preparando o terreno para semear trigo não gasta todo o seu tempo arando a terra, cavando e remexendo nela. Depois de ter aplanado a terra, ele semeia o endro e o cominho e planta o trigo, a cevada e outros cereais. Nos lugares certos ele faz tudo direito porque Deus o ensinou. E no tempo da colheita ele não usa um instrumento pesado para debulhar os grãos de endro e de cominho. Pelo contrário, ele usa varas pequenas e leves. Quando malha o trigo, ele não continua malhando até quebrar os grãos. Ele sabe passar a carreta por cima das espigas sem esmagar os grãos. Esse conhecimento também vem do Senhor Todo-Poderoso. Os
Seus planos são maravilhosos e ele é sábio em tudo que faz. Aleluia, glória a Deus. E agora todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, fiquem com a gloriosa paz do Messias chamado Cristo Jesus. Amém.